Olá, hoje nós vamos para o capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Hoje é um episódio famoso, é o grande desafio que Elias faz aos profetas de Baal. Elias vai dizer, se Baal realmente é um Deus poderoso, então eu desafio ele. E faz um sacrifício no Monte Carmelo e já vou contar o final da história. Elias mostra que Baal não é de nada. Elias é o grande profeta que é uma pedra no sapato de Acabe. Acabe é um rei que, como seu pai, ele incentivou o paganismo, o culto a Baal, ele permitiu que houvesse vários lugares altos, para se cultuar deuses estranhos, Ele permitiu cada vez mais que sacerdotes que não fossem da linhagem de da linhagem de Levi pudessem oficiar cultos. E mais do que isso, Acabe quando se junta, quando casa com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, ele vem com todo o paganismo e ele incentiva isso no reino do norte, o reino de Israel. E misturado justamente com a religião do Deus verdadeiro, Deus de Israel. E o que acontece? O profeta Elias é a voz que se levanta para dar de frente com Acabe. E o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo uma seca muito grande, muito grande. O profeta Elias fala que essa seca é um castigo de Deus, porque o rei Acabe, ele afastou o povo da verdadeira fé, do verdadeiro Deus, e se prestou a cultuar deuses pagãos e estranhos. Então, Acabe diz, Elias fala, essa grande seca que nós estamos vivendo. E Elias hoje vai procurar Acabe, dar de frente e falar, olha aqui, eu posso fazer chover, e eu vou mostrar que esse Baal não é de nada. Hoje nós vamos assistir o desafio contra os 450 sacerdotes de Baal. Olha lá, hein? Um profeta só do Deus verdadeiro, Elias, contra 450 profetas de Baal. Vamos lá? Gente, muito obrigado a você que está fazendo a caminhada conosco. Atenção, não se esqueça, se inscreva no canal, chame outras pessoas, divulgue esse vídeo e se inscreva no canal. Inscreva e coloca lá o sininho para você receber todas as notificações. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos agora ler o capítulo 18. Passado muito tempo, foi a palavra de Deus dirigida a Elias no 3º ano, nestes termos: vai apresentar-se diante de Acabe, eu vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. A fome devastava violentamente a Samaria. Acabe mandou chamar Abdias, seu intendente. Abdias era um homem que temia o Senhor. Quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor, Abdias tomou 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 numa e 50 noutra, onde lhes tinha providenciado o que comer e de beber. Acabe disse-lhe: percorre a terra, vai a todas as fontes e a todas as torrentes. Talvez encontremos erva para conservar vida aos cavalos e aos burros, evitando assim abater uma parte dos nossos animais. E repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe foi por um lado sozinho e Abdias tomou uma outra direção, uma direção contrária. Enquanto Abdias caminhava, eis que veio Elias ao seu encontro. Abdias reconheceu-o e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: és tu, meu senhor Elias? Sim, sou eu. Vai dizer ao teu amo: Elias está aí. E Abdias replicou: que pecado cometi eu para que entregues assim o teu servo nas mãos de Acabe para ele me matar? Pela vida de Deus, não há nação nem reino onde meu amo não te tenha mandado buscar. E diziam: Elias não está aqui. E ele fazia jurar reino e povo que não te havia achado. E agora tu me dizes: vai dizer ao teu amo, Elias está aí. Mas quando eu me apartar de ti,
O Espírito do Senhor te levará para não sei onde, e Acabe, informado por mim, não te encontrando, me matará. Ora, o teu servo teme o Senhor desde a sua juventude. Porventura, não foi dito ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrava os profetas do Senhor? Escondi 100 deles, 50 numa caverna e 50 noutra, e eu os sustentei ali. E agora tu me diz, vai dizer ao teu amo, Elias está aí? Ele me matará. Elias respondeu-lhe, pela vida do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei diante de Acabe. Abdias correu para junto de Acabe e deu-lhe a nova. Acabe saiu ao encontro de Elias. Ao vê-lo, Acabe lhe disse, eis-te aqui o perturbador de Israel. Ave agorenta, né? Depois eu vou explicar. Não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu, sim, e a casa de teu pai, porque abandonastes os preceitos do Senhor e tu seguistes aos Baal. Convoca, pois, a montanha do Carmelo junto de mim, todo Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse, até quando claudicareis dos dois pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou, eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Deem-nos, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão um, o farão em pedaços e o colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, sem acender fogo por baixo. Depois disso, invocarei o nome do vosso Deus. Invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor meu Deus. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu, é boa a proposta. Então disse Elias aos profetas de Baal, escolhei vós primeiro o novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos e invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida puseram-se a invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, gritando, Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem resposta, e dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo, gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado em viagem, ou estará dormindo, isso quem sabe o acordará. Eles gritavam com efeito em alta voz e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuavam em seus transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção. Então Elias disse ao povo, aproximai-vos de mim, e todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor, tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera, tu te chamarás Israel, e erigiu com essas pedras um altar ao Senhor, fez em volta do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente, dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços, e disse, enchei 4 talhas de água e derramai-o em cima do holocausto e da lenha. Depois disse, fazei isso pela 2ª vez. Tendo eles feito, disse, fazei ainda uma 3ª vez. E eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação, o profeta Elias então adiantou-se e disse, Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo e que por vossa ordem fiz todas essas coisas. Ouvi-me, pois, Senhor, ouvi-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus e que sois vós que convertereis os seus corações. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta.
Vendo isto, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias disse-lhes: Tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. Eles o agarraram. Elias levou ao vale de Quisson e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: Vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu o cimo do monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu servo: Sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte e disse: Nada. Por 7 vezes Elias disse-lhe: Volta e olha. Na 7ª vez o servo respondeu: Eis que sobe do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma de uma mão. Elias disse-lhes: Vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Num instante o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe pulou na carruagem e partiu para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os rins, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. Muito bem, o que nós temos aqui, o grande milagre da chuva que voltou, mas também a grande manifestação de Deus que mostrou que Baal não é nada. Vamos entender aqui, percorra comigo. O Elias estava fugido, o Elias tinha fugido para perto do Jordão, ficou mais seco, foi lá para, lembra que foi ficar com a viúva em Sarepta em Sidom? Tá bom, aí o Deus falou para Elias: vai agora encontrar com Acabe, vai agora. Nesse íntere de ir encontrar com Acabe, o que Acabe viu? Acabe estava uma seca, gente, estava uma seca muito grande. E fala aqui, a palavra foi dirigida no 3º ano de que foi proclamada a seca. Então tinha 3 anos de seca. O Acabe já não tinha mais como alimentar os seus cavalos. Atenção, deixa eu explicar uma coisa. Atenção, o rei Acabe era famoso pelos seus cavalos, que era uma arma de guerra poderosíssima. E os arqueólogos descobriram recentemente resquícios da estrebaria de Acabe, que era enorme, onde ele tratava e cuidava dos cavalos. Ora, o Acabe chama o seu intendente, o Abdias, fala: Abdias, vamos procurar no vale alguma erva, porque senão nós vamos ter que matar metade dos cavalos. E ele faz assim, eu vou por um lado e você vai por outro. Ou seja, o Acabe estava tão desesperado para encontrar alimento para os seus cavalos, que ele dá uma ordem para o Abdias, ir ao encontro de ervas, e ele próprio, o rei, vai também procurar as ervas verdes, capim para os cavalos, senão ia morrer. Nesta coisa do Abdias procurar as ervas, ele encontra com quem? Elias. Leva um susto. Deixa eu te contar. O Abdias, apesar de ser um intendente, alguém subalterno ao rei Acabe, ele era muito fiel ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Aí ele encontra Elias, fica maravilhado, aquela coisa toda, e o Elias fala assim: vai lá falar com Acabe que eu vou encontrar com ele. Eu falo: não, pelo amor de Deus, você vai vir me matar, porque todo mundo procurando, e quando chega no lugar você não está mais lá. Falaram que você estava lá perto do Jordão, não estava lá. Falaram que você estava em Sarepta, não estava lá. Cada hora você está num lugar. Não. Se eu falar, ele fala assim, se eu for lá e falar que você está aqui, você vai desaparecer daqui, vai. Porque eles achavam que o Elias, ele tinha essa capacidade de desaparecer, estar num lugar e ir para outro lugar, estar num lugar e ir para outro lugar. Falou: não, eu não vou fazer isso, porque eu vou chegar para o rei Acabe e dizer: eu vi Elias quer falar com você. E o rei Acabe vai vir aqui, você não vai estar aqui porque você já foi embora. Aí o Elias promete em nome de Deus: olha, prometo pelo Senhor dos Exércitos, eu estarei aqui e vou encontrar. Aí ele vai lá e fala para Acabe: encontrei Elias. O Acabe estava louco para pegar o Elias de jeito, louco. Chega, e aí o Acabe fala: ave agorenta!
O termo que ele usa é a ave gorenta de Israel. Por quê? O Acabe estava com uma raiva do Elias, porque ele achava que a seca que eles estavam vivendo era culpa do Elias. Como um homem de Deus, tinha feito passar por essa seca. O Elias, por sua vez, achava que a culpa era de Acabe, porque Acabe, ele seguindo seguindo os conselhos do seu pai e da Jezabel, ele se prestava a cultos para deuses estranhos e pagãos. Então o Elias falava, a culpa é sua, porque você deixou o Deus verdadeiro, você deixou o Deus de Israel. E o Acabe falava, a culpa é sua que fez com que a gente passasse por essa seca. Aí o Elias fala, vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa história? Vamos resolver? Então vamos ver. Vamos ver que Deus é o Deus verdadeiro. Se o Deus verdadeiro for o de Israel, vamos todos segui-lo. Se o Deus verdadeiro for o Deus Baal, vamos todos segui-lo Baal então. Então como nós vamos fazer? Chama todos os sacerdotes de Baal e vamos para o Monte Carmelo. Vamos para o Monte Carmelo e nós vamos fazer um desafio aqui no Monte Carmelo. Muito bem, só eu, um profeta só do Deus de Israel e contra todos esses profetas de Baal aí. Vamos lá, traz aí. Vamos fazer o seguinte, dá 2 novilhos. Primeiro vai vocês, 450 profetas de Baal, retalham esse novilho, faz uma fogueira, coloca em cima e clama o Deus Baal aí para ver o que vai acontecer. E eles puseram, retalharam os novilhos, pôs em cima lá e dá aqui, grita. E o Elias via que não acontecia nada, começou a rir deles e a rir da cara deles. Ah, não, chama, deve estar dormindo. Ah, o Baal deve estar com outros compromissos, deve ter saído aí. Não, grita mais alto, ele deve estar dormindo. Ou seja, zombando, caçoando deles, porque não havia resposta nenhuma. E eles começaram a retalhar o seu corpo, que era um ritual fúnebre, retalhar o seu corpo, e nada. Aí o Elias fala, agora deixa comigo. Já Baal de vocês não está com nada, deixa comigo. Pegou, fez um altar, ele reconstruiu. Tinha um altar que foi destruído pelos adeptos do baalismo. Ele reconstruiu o altar, colocou 12 pedras, a semelhança de que fez Moisés, fez o altar, mandou cavar uma valeta e botou lenha, botou o novilho retalhado em cima e falou, agora é o seguinte, traz água na lenha, água, 3 vezes 4 talhas, praticamente 12 talhas de água, jogou lá, aquilo ficou encharcado de água, não tinha jeito de pegar fogo de jeito nenhum. Alguns estudiosos acham até que aquela água que foi colocada foi algum ritual, invocando a chuva também. Mas tudo bem, água. E aí o Elias reza, pede a Deus e vem aquele fogo e consome tudo. Lenha, água, o novilho e a poeira. Quando o povo viu aquilo, meu Deus, esse é o Deus verdadeiro. Aí o Elias aproveitou, é o Deus verdadeiro? Então tá bom. O que esses profetas fizeram? Nada. Pega os profetas e levam e diz que todos os profetas foram degolados, 450 profetas. E aí o Elias já falou para o rei Acabe, prepara que já vem chuva, já estou escutando chuva. Por quê? Porque Deus mostrou o seu poder e vai mostrar o seu poder agora, trazendo chuva. Presta atenção, eles acreditavam que Baal era o Deus da chuva. Ora, o Deus da chuva não foi capaz de trazer chuva para o povo. O Deus da chuva fez com que o povo passasse 3 anos de seca e morresse com essa seca. Então, com essa chuva que vem, mostra que Baal não é nada. E que é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro que vem trazer para eles a chuva que eles precisavam. E aí, meu filho,
Essas primeiras chuvas eram catastróficas de tanto que vinha. Ele falou, ó, prepara para daqui a pouco para você correr, porque vai chover mesmo. E aí, olha que interessante, o Elias vai para o Monte Carmelo, e quando você está no Monte Carmelo, você olha o Mediterrâneo. Aliás, o Monte Carmelo hoje é a cidade de Haifa. O Monte Carmelo hoje está na cidade de Haifa. Haifa, que é uma cidade litorânea. E bem ali ao norte, quase perto do Líbano, né? Mas você está olhando para o Mediterrâneo. E aí, o Elias foi, junto com o servo dele, e falou assim, olha para lá se vem chuva. Ele olhava, nada. Olha de novo, nada. Olhou 7 vezes. Na 7ª vez que o servo olhou, ele viu uma nuvenzinha. Eu vou te explicar depois essa questão. Uma nuvenzinha. Ele falou, tem uma nuvenzinha se formando. Falou assim, esse é o sinal. Esse é o sinal da bênção de Deus. Esse é o sinal que Deus vai mandar chuva. Esse é o sinal que Deus vai mandar salvação. Esse é o sinal que Deus vai mandar salvação para o povo. A nuvenzinha que se formou. E de repente daquela nuvenzinha se formou, o céu se encheu de nuvens, cheia de chuva que ia derramar. E vem a chuva sobre Israel e devolve a vida e faz com que a vida brote. Deus mostra o seu poder através de Elias. Ei, gente, vamos lá. Aí o rei Acabe, ele vai correndo para Jezrael, né? E diz que o Elias também, ele praticamente ele vai e chega na frente do rei Acabe. Elias, eles viam Elias muito como uma pessoa que poderia fazer muitos prodígios. Vamos lá, sacrifício no Carmelo, tudo isso aconteceu no Carmelo. Carmel é uma expressão que significa a vinha do Senhor. Mas o nome Carmel também era de uma divindade lá pagã também. E o Carmelo, que hoje está na cidade de Haifa, é também o lugar onde se fundou uma ordem religiosa dedicada a Nossa Senhora do Monte Carmelo, e eu vou te explicar no final desse vídeo por que Nossa Senhora tem a ver com o Carmelo, tá bom? Vamos lá. Muito bem, versículo 1. Versículo 1, passado muito tempo, foi a palavra de Deus dirigida a Elias no 3º ano, nesses termos, vai apresentar-se diante de Acabe, eu vou fazer chover sobre a terra. Que 3º ano é este? Que terceiro? No 3º ano após o anúncio da época de seca. Foi anunciado há 3 anos atrás que Israel passaria por uma seca. Então, no 3º ano, são 3 anos que não chove, 3 anos de seca, né? Versículo 5, veio aqui. Acabe disse-lhe, percorre a terra, né, falando para o intendente dele, o Abdias, vai a todas as fontes e a todas as torrentes, talvez encontremos erva para conservar a vida dos cavalos e dos burros, evitando assim abater uma parte dos nossos animais. Aquilo que eu falei para você, gente, muito importante. A seca foi tão intensa e tão brutal que não houve possibilidade de encontrar erva em nenhum lugar. Isso faz com que o rei Acabe fale para o seu intendente, o Abdias, para eles procurarem erva. O negócio foi tão sério que o próprio rei sai em busca de capim, de erva verde para os animais. E é importante lembrar o seguinte, o rei Acabe tinha um apreço muito grande pelos seus cavalos. E o rei Acabe era conhecido pela enorme quantidade de cavalos, que era uma ferramenta, que era uma arma de guerra poderosíssima. As descobertas arqueológicas, eu disse para vocês, atestam para a gente as grandes estrebarias reais de Acabe. Então os arqueólogos conseguiram descobrir as estrebarias reais de Acabe. Comprova o que a Bíblia diz, justamente comprovando que a Bíblia fala para a gente da preocupação que Acabe tinha com seus cavalos. 17. Quando o Acabe encontra o Elias. Ao vê-lo, Acabe disse-lhe, este aqui o perturbador de Israel? Na verdade, a minha Bíblia usa um termo perturbador de Israel, mas a expressão que ele usou não foi perturbador de Israel. A expressão que ele usou foi ave agorenta. Este aqui,
ave agorenta de Israel, né? E aí o Elias fala, eu não sou ave agorenta, você que é a ave agorenta, né? Por quê? Porque Acabe acusa o Elias da seca, por isso falou, você é uma ave agorenta, fazendo a gente passar por isso. E o Elias fala, você que é a ave agorenta, que faz a gente passar por tudo isso aqui. Então, o Acabe acusa Elias da seca, e o Elias culpa o Acabe, né, o rei Acabe, por seus pecados que provocaram essa seca. Então fica aquele jogo até que eles decidem, vamos fazer o desafio. No versículo 19, ao desafio, convoca, pois, a montanha do Carmelo, Monte Carmelo, junto de mim, todo Israel com 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que come a mesa de Jezabel. Ah, então vamos fazer. O Carmelo, gente, onde está o Monte Carmelo? O Carmelo está ali naquela região mais ao norte, próximo à Fenícia. A Fenícia é o atual Líbano, foi um lugar de... O Carmelo, deixa eu contar para vocês a verdade. O Carmelo foi um lugar de culto de várias religiões, não só do baalismo, mas ali teve culto de várias religiões, né? Mas especialmente era o lugar de culto do baalismo, que se cultuava o deus Baal, né? E ali, e é importante você saber, as outras religiões também tinham seus profetas, adivinhos, videntes. Então, o Baal também tinha os seus profetas, né? O baalismo também tinha os seus profetas. Por isso tinha 450 profetas de Baal, né? Aí, olha, versículo 21. Aí o Elias começou, né, a provocar, ele falou para o Acabe assim, falou para o Acabe e para todo o povo. Elias, aproximando de todo o povo, disse, olha aqui o que ele falou para o povo, olha aqui, até quando claudicareis dos dois pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui Baal. Essa expressão, até quando claudicareis nos dois pés? Claudicar é mancar. Então ele fala assim, até quando vocês vão mancar com um pé e contra o pé? Com um pé e contra o pé. Há Bíblias que usam a expressão, até quando dançareis num pé e no outro? Né? Até quando vocês vão ficar mancando com o pé esse e com o pé aqui? Até quando vocês vão ficar dançando com o pé aqui ou com o pé aqui? Na verdade, o que ele está dizendo é, até quando vocês vão ficar nessa história, uma hora com Baal, outra hora com Deus de Israel, uma hora com Baal, uma hora com... Até quando vocês vão... É mais ou menos a expressão que hoje a gente usa. Gente que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Sabe essa expressão? A pessoa não se decide. Uma hora está prestando culto para Baal, outra hora está prestando culto para o Deus de Israel. Uma hora vai num santuário de Baal, outra hora vai num altar feito para Deus de Israel. Então até quando vocês vão ficar dançando com os dois pés? Até quando vocês vão ficar mancando uma hora com um pé e mancando com uma hora com o outro? Decide! Como eu disse para você, a expressão que hoje nós usamos é gente que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Ora, ele falou, decide. Se Deus, ele falou assim, vocês vão decidir. Porque até quando claudicar, se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, é seguir. Então, vamos resolver essa história? Porque vocês ficam, uma hora faz para Baal, outra hora faz para o Deus de Israel. Vamos resolver essa história num desafio. Versículo 28. Eles gritavam com efeito em alta voz. Quando os profetas de Baal começaram a gritar e ele não respondia, eles gritavam com efeito em alta voz e retalhavam-se segundo seu costume com espadas e lanças até se cobrirem de sangue. Deixa eu te explicar uma coisa. Na verdade, essa aqui é uma prática de uma cerimônia fúnebre em honra de Baal. Quando eles queriam fazer uma cerimônia fúnebre para Baal, eles se retalhavam. Versículo 30, vamos aqui, onde está? Então Elias disse ao povo, aproximai-vos de mim, e todos se aproximaram. Elias reparou, consertou o altar demolido do Senhor. Havia um altar feito para o Deus verdadeiro de Israel, que o pessoal, os adeptos de Baal, do baalismo, destruíram. Então Elias,
carinhosamente constrói de novo o altar, e o altar que tinha sido demolido pelos adeptos do baalismo. Olha aqui o que ele faz em seguinte: tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera, tu te chamarás Israel. Importante aqui, ele faz um gesto muito interessante. Ele repara o altar com 12 estelas, 12 pedras em círculo, que foi o que Moisés fez. Atenção, Êxodo capítulo 24, versículo 4. Êxodo capítulo 24, versículo 4. Moisés faz, com 12 pedras, ele faz uma composição, lembrando justamente as 12 tribos de Israel, e Elias repete o gesto de Moisés com 12 pedras. No versículo 46, a gente termina. Então, olha que interessante. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os cintos, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. Um capítulo anterior, o Acabe pegou o seu carro, foi para Jezrael. E o Elias, de repente, já está lá em Jezrael. Aqui a Bíblia faz questão de lembrar que Deus intervém e faz o profeta Elias correr de uma só vez uma distância muito grande. De Carmelo a Jezrael são 27 quilômetros. E o Elias, quando o outro de carro, o rei Acabe no carro, Elias consegue ultrapassar ele. Ou seja, um prodígio de Deus. Quero dizer para você o seguinte. Eu falei para você que nós temos uma devoção na igreja a Nossa Senhora do Carmelo, a Nossa Senhora do Monte Carmelo. Existe uma ordem religiosa, os carmelitas, tanto os carmelitas, a ordem feminina e a ordem masculina, que são fundadas sob a espiritualidade, a partir da espiritualidade do Carmelo. Muito bem, a ordem dos carmelitas é uma ordem muito antiga e tem origem justamente ali no Monte Carmelo, no lugar onde Elias tem experiência de Deus, no lugar onde Elias desafia os profetas de Baal, no lugar onde Elias tem já uma experiência que foi vista desde sempre pela igreja como uma pré-figura de Nossa Senhora. Então eu te explico. Elias, ele pede ao seu servo, veja se vai chover. E durante 7 vezes eles olham para o mar. E na 7ª vez aparece uma nuvenzinha. A nuvenzinha anuncia que chegará a salvação através da chuva, porque a chuva caindo sobre Israel, o povo vai ter vida. Os fundadores da ordem dos carmelitas viram nesta nuvenzinha que Elias viu sobre o mar, viram a pré-figura de Maria. Maria é aquela que traz a salvação. Maria é aquela que traz o seu filho Jesus, que vai resgatar o mundo do pecado e nos salvar. Aquela nuvenzinha, bem pequenininha, bem simples, anunciava para todo mundo que Deus havia escutado o clamor e traria salvação sobre Israel. Vendo aquela nuvenzinha, eles viram que ali podia já ser um sinal, a partir de Elias, de Maria, que nos traria Jesus. Maria, nuvenzinha, que brilha como uma estrela sobre o mar. Por isso chamamos Maria de estrela do mar. A nuvenzinha que já nos mostra que Jesus virá. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu detribiuda, radix Davidi.